Graça e paz aos amados irmãos e queridos amigos. Já estava com saudade de estar falando com os irmãos. E hoje novamente trago a palavra de Deus e eu quero novamente falar sobre família. Eu gosto de falar de família. Eu acho que vocês já perceberam isso. Mas eu quero mandar um abraço para a nossa igreja, a nossa amada igreja. Que Deus possa abençoar os nossos irmãos. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, possa repousar a boa mão sobre a vida de vocês, sobre a família de vocês. Não vejo a hora de passar essa pandemia para podermos todos estarmos juntos. Mas enquanto a pandemia não passa, nós vamos continuar pregando a palavra de Deus. E eu queria que os irmãos já separassem aí a palavra de Deus no texto de Mateus, capítulo 5, versículo 37. Nós iremos ler dois textos hoje. Mateus capítulo 5, versículo 37 e Colossenses capítulo 4, versículo 6. Não sei se os irmãos já acharam, mas vamos à leitura da palavra de Deus. Primeiro nós vamos ler lá em Mateus capítulo 5, versículo 37. Diz assim a palavra de Deus: Sejam, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passar disso vem do maligno. O outro texto se encontra lá no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 6, que diz: A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Colossenses, capítulo 4, versículo 6. A palavra de Deus, ela sempre se renova em nossas vidas, e hoje eu quero dar um título a essa reflexão que faremos junto. E o título da reflexão diz: Abençoe sua família e seus amigos com suas palavras. Palavras são coisas muito importantes. Alguém já disse aí, há um tempo atrás, que palavra o tempo leva, palavra o vento leva, mas as palavras de um crente o vento não pode levar, porque elas devem estar pautadas na palavra de Deus. A Bíblia é um grande manual para orientar-nos sobre como podemos usar nossas palavras. E usar justamente para abençoar as pessoas ao nosso redor, especialmente os nossos familiares. O texto que acabamos de ler, podemos encontrar verdadeiros brilhantes, verdadeiras joias, que certamente colocadas em prática, poderá enriquecer a vida em família. A primeira pedra preciosa que devemos usar nas palavras, a maneira que nós iremos usar essas palavras é muito importante, porque as palavras elas não podem trazer dúvidas a quem ouve. Foi justamente isso que Jesus disse, que o nosso falar deve ser sim, sim, não, não. Como é triste ouvir promessas que nunca serão cumpridas. Quantas vezes as pessoas fazem promessas que não poderão cumprir? Devemos aplicar essa reflexão também na nossa relação conjugal ou no relacionamento pais e filhos. Às vezes queremos cobrar dos nossos filhos coisas que nós mesmos não fazemos. E quando nós falamos de promessas, já vimos várias pessoas prometendo. Eu não sei se você já passou por isso, mas às vezes as pessoas prometem coisas que não cumprem. E Paulo vai falar sobre isso. Que a nossa palavra possa ser sim, sim, não, não. Não pode haver dúvidas em nossas palavras. E as outras bênçãos que contém esse versículo, que pode enriquecer os nossos dias e os nossos familiares, são fornecidas pelo próprio apóstolo Paulo. E ele deixou para nós duas grandes indicações de como usar nossas palavras. Não sei como você tem usado as suas palavras. A primeira delas é que sejamos agradáveis. Como é bom ser agradável.
Eu não sei se as pessoas que te olham dentro da sua casa sentem que você é uma pessoa agradável. Você é uma pessoa agradável na sua casa? Se o seu pastor fosse na sua casa perguntar, será que os seus iria dizer, olha, realmente ele é agradável, ela é agradável. Nós precisamos ser agradável. Paulo usa uma ilustração do tempero para mostrar a importância de sabermos usar as palavras. Comer uma comida sem sal, sem alho, sem um bom tempero, é claro que às vezes é necessário por causa da enfermidade. Mas comer uma comida sem sal é muito ruim. Você pode fazer o que for com a sua comida, mas se você não botar um bom tempero, essa comida não vai ficar boa. E olha, vou dizer uma coisa para você. De bom tempero eu entendo. Graças a Deus eu sei cozinhar e muito bem. As nossas palavras devem produzir sentimentos agradáveis aos nossos ouvintes. Quem são os nossos ouvintes? São as pessoas que nos cercam, as pessoas que te acompanham, que é o seu ouvinte. Então essas palavras precisam produzir sentimentos agradáveis. E as suas palavras têm produzido sentimentos agradáveis dentro da sua casa junto com os seus? Paulo também afirma que devemos saber como responder a cada um. Como às vezes dá vontade de falar qualquer coisa, mas precisamos saber primeiro se essa qualquer coisa que queremos falar vai trazer edificação ao nosso próximo e ao nosso familiar. Isso quer dizer que devemos buscar sabedoria. E essa sabedoria que nós devemos buscar, ela só pode vir do Senhor, ela só pode vir de Deus. Sempre que abrimos a nossa boca para falar ou responder algo, devemos pensar, será que essa palavra que eu estou falando vai edificar a vida do meu irmão? Será que essa palavra que eu estou falando vai edificar a vida da minha filha, do meu filho, do meu marido, da minha esposa, da minha sogra, da minha nora? Será que vai edificar? Precisamos pensar nisso. E a pergunta que te faço hoje é: você tem buscado a sabedoria de Deus para responder determinadas perguntas na sua vida, na sua casa? Devemos aplicar essas palavras de verdade aos nossos relacionamentos. Relacionamentos também familiares. E como será benéfico se apropriarmos destes princípios da palavra de Deus? Com certeza, as nossas palavras se tornarão fonte de bênção para o cônjuge, se casado. Fonte de bênção para os filhos. Fonte de bênção para os pais. Fonte de bênção para as sogras. Fonte de bênção para as noras, para as avós. Fonte de bênção para os netos, para os cunhados e também para os irmãos. Seja fonte de bênção. Eu esqueci alguém? Acho que eu esqueci um grupo, sim. Fonte de bênção para seus vizinhos, porque eu sei que nessa hora os meus vizinhos estão me ouvindo. Eu preciso ser fonte de bênção na vida deles. Eles precisam olhar para mim e encontrar bênção na minha vida, para que possam ser abençoados pelo Senhor. Muitos problemas de relacionamentos familiares são causados devido à não aplicação destes e de outros princípios bíblicos que muitas vezes não aplicamos em nossas vidas. Quando ao uso das nossas palavras, como está escrito lá em Tiago 3, de 2 a 10. Eu queria que você me acompanhasse nessa leitura muito interessante. Lá em Tiago, capítulo 3, versículo de 2 a 10, vai dizer assim:
porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas por impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer, à vontade daquele que as governa. Assim também é a língua. Um pequeno membro gloria-se de governar grandes coisas. Vede qual grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Que palavra forte, mas verdadeira. Devemos vigiar as nossas palavras. E lá em Provérbios, para terminar, diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Como pastor, tenho passado isso na minha vida. Preciso pensar muitas vezes de dar uma resposta. Preciso pensar muitas vezes de tomar uma atitude. Você já deve ter ouvido falar que as palavras têm poder. E um conselho que eu te dou. Olha o que você anda falando. Eu preciso vigiar o que eu ando falando. Será que tem edificado vidas o que eu tenho falado? Ou será que tem prejudicado vidas? Que as nossas palavras possam ser bênção na vida daqueles que ouvem. E para terminar, a minha sugestão é que hoje você escolha alguém de sua família ou alguém de seus amigos, de seus vizinhos, do seu convívio social e dirija uma palavra de incentivo a ele. Faça um elogio, expressa uma gratidão por meio de suas palavras. Quem sabe você não vai fazer isso com a sua esposa, com o seu esposo, com seu filho, com sua mãe. É importante. Com certeza, você será uma grande bênção na vida dessa pessoa. Que para tanto o Senhor possa te abençoar. Fecha aí os seus olhos, vamos conversar com Deus. Pai de amor, na tua presença, nos encontramos nessa hora, Senhor Deus, quando acabamos, Senhor Deus, de ler esse texto maravilhoso, que mostra que nós devemos ter equilíbrio em nossas palavras, Senhor Deus. Eu quero te pedir pelo seu povo nessa hora, quero te pedir pela nossa vida, Senhor Deus, pela minha vida. Me ensina, Senhor Deus, a cada dia a ter equilíbrio com minhas palavras, Senhor Deus. Para que as minhas palavras, Senhor Deus, possa temperar o ambiente onde eu moro. Para que as minhas palavras possam trazer um bom sabor às pessoas que me rodeiam. Para que a palavra do meu irmão, do meu amigo que está me ouvindo, possa trazer, Senhor Deus, um bom sabor. Que a sua vida, Senhor Deus, possa ser temperada, Senhor Deus, ao ponto das pessoas olharem em volta e se agradar de nossas vidas. Abençoe as vidas das nossas famílias. Tenha misericórdia de nós, Senhor Deus, e nos ajude, Senhor Deus, a ter palavras abençoadas e abençoadoras.
É tudo que eu te peço, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Graça e paz para você, irmão e amigo.